Boa noite, queridos amigos. Feliz segunda-feira para todos. Mais um dia que se inicia desta semana abençoada. Que Jesus possa nos abençoar, que nos dá também muita paz, muita serenidade, muita saúde do corpo e da alma. João Carlos, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Alô, João Carlos. Cláudia, boa noite. Um beijo para o Everton. Quanto tempo, né? Foi sexta-feira e parece que faz uma semana que a gente não está aqui. Olha que eu esteve ainda fazendo uma palestra na semana passada, no sábado, né? Ana, boa noite, seja bem-vindo. Bem-vinda, desculpa. Sirlene, boa noite. Então, e até estava fiz uma palestra, né, uma live no sábado e parece que passou tanto tempo. Luciana, boa noite, seja bem-vinda também. Então, a gente estranha, né? Fim de semana chega e a gente fica aí meio que não parado, né? Porque a gente tem trabalho a fazer também. A gente vai fazendo o trabalho, né, que tem na divulgação do livro E para o Resto da Vida. No domingo nós soltamos o primeiro áudio daquela série de 10 sobre Jerônimo Mendonça. Tem mais 9 domingos aí para sair sobre a vida de Jerônimo Mendonça, um programa feito pela Web Rádio Fraternidade, gentilmente cedida pelo nosso querido Rubens de Castro. Boa noite, Mari, seja bem-vinda, querida. Deixa eu mandar uns aviãozinhos enquanto vocês vão chegando. Então, gente, estamos aqui na segunda-feira, que ótima notícia, né? Tão bom retornar. A gente sente saudades, né? Eu estava vendo, a Martiello fez 2 lives ontem, falei, caramba, né? E a gente fica aqui, né? Então, quem sabe mais para frente eu me proponho a fazer, vez ou outra, um projeto diferente, né? Não quero assumir um compromisso, né? Porque a gente já faz de segunda a sexta, mas quem sabe, ocasionalmente, a gente não venha fazer alguma live especial, né? Boa noite, Babi, seja bem-vinda, querida. Babi agora vai, Regina, boa noite. Babi agora parece que vai trabalhar de um sistema diferenciado no Taperinha, né, Babi? Fiquei sabendo. E parece que não vão ser mais lives todo dia. Depois, Babi, coloca aí pra gente também para divulgar, tá? Como que vai ser suas lives do Taperinha, tá bom? Para que a gente possa fazer a divulgação também. E por falar em divulgação, gente, né? Talvez vocês estranharam hoje, aqueles que não acompanharam a última live que nós fizemos, né? O Encontro Espírita agora não está, fizemos uma pausa pelo Encontro Espírita e ficou assim mais ou menos. Clara, boa noite, seja bem-vinda. As lives do Encontro Espírita eram segunda e quinta-feira às 8h15. Nós vamos fazer uma pausa e vamos retomar o projeto do Encontro Espírita no dia 7 de setembro, excepcionalmente numa terça-feira, mas depois ele vai ser na segunda quarta-feira do mês. Vai ser uma live por mês pelo Encontro Espírita. E nesse projeto que a gente vai estar fazendo, né, uma live por mês, vai ser, em vez de se trazermos convidados, nós vamos estar fazendo roda de estudos. Não é uma roda de conversa, mas roda de estudo. Roberto, boa noite. Seja bem-vindo. E então nós vamos estar trabalhando dessa forma. E serão 4 integrantes no primeiro dia, 4 integrantes do Encontro Espírita que vão estar participando. E um estudo chamado O Ser Integral, que esse estudo é baseado no livro O Homem Integral, de Divaldo Franco, na psicografia de Divaldo Franco, ditado por Joana de Ângeles. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Vamos colocar o título, então? E aí nós vamos fixar o comentário. Pronto, comentário fixado. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. E então, ficam vocês sabendo que a partir de agora o Encontro Espírita passa a ser uma reunião uma vez por mês. Marquinho, boa noite. Will, boa noite, seja bem-vindo. Tá, a Babi está colocando assim... amanhã e quinta esta semana, está fazendo fisioterapia, logo as lives serão 2 vezes por semana, porque ela vai iniciar a fisioterapia. Tá certo, Babi, tá certo. Babi, eu falo assim, a gente tem que fazer o trabalho de acordo com a nossa possibilidade, né? Isso é muito importante também. Francine, boa noite, seja bem-vinda. Então,
aqueles que seguem o Encontro Espírita já sabem que o projeto Encontro Espírita, nós estamos fazendo essa pausa para que recomecemos no dia 7 de setembro. Vai ser uma live por mês, sempre a segunda quarta-feira do mês, excepcionalmente essa vai ser numa terça. E são estudos baseados no livro O Homem Integral, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, que o estudo vai chamar-se O Ser Integral. Então, neste primeiro dia vão ter 4 elementos do Encontro Espírita participando da live, estudando este livro fantástico de Joana de Ângeles. Então, aqueles que quiserem já se antecipar, tiverem o livro, se não tiverem o livro, peçam que a gente mande para vocês em PDF. Aqueles que quiserem acompanhar os estudos, vai ser super interessante. Como que vai funcionar? São 4 elementos, né, do Encontro Espírita, cada um vai ter 15 minutos para desenvolver o seu tema. E podem até interagir, evidentemente, mas preferencialmente cada um deles vai estar desenvolvendo um tema. E são temas fantásticos. Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Então, fica o convite para vocês acompanharem o Encontro Espírita a partir do mês que vem. Rafa, boa noite, seja bem-vinda. Pelos recados, perdão. Na próxima sexta-feira, nós vamos ter aqui conosco, já confirmou a presença, o nosso querido Isaías Claro, que vai fazer uma live sobre tributo a Jerônimo Mendonça. Essa melodia que o Isaías compôs e baseou na melodia do Padre Zezinho chamado Um Certo Galileu. Então ele pegou essa música, Um Certo Galileu, a melodia, e ele fez a composição de tributo a Jerônimo Mendonça. E como eu fiz quando a Beth esteve aqui, nós deixamos o convidado falar à vontade. Então, naquela live que nós fizemos sobre 1 ano do encontro de amigos de Jerônimo Mendonça, nós não tivemos a oportunidade de ouvir o Isaías Claro cantar, né? Então espero que nessa vez ele venha não só declamar esse tributo a Jerônimo Mendonça, mas também cantar, e ele tem uma voz portentosa e maravilhosa. Então ficam todos convidados para a próxima sexta-feira, dia 20, estará aqui conosco Isaías Claro fazendo o seu tributo a Jerônimo Mendonça. Perfeito? E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que Jerônimo nos trouxe. Martiele, boa noite, seja bem-vinda. Um tema que Jerônimo nos traz com muita propriedade. O lar. O lar é uma bênção divina, a gente pode dizer. O lar é a primeira escola onde nós aprendemos as lições. Lições de pai, de mãe, de irmãos, de companheirismo. Então, o nosso lar, a gente pode até sentir, né? Estarmos no nosso lar. Olha que bonito, a gente faz a referência à colônia espiritual Nosso Lar. Quando a gente fala em lar também, além de pensarmos no nosso lar, que todo mundo anseia estar no nosso lar, né? Mas existem diversas colônias espirituais, né? Não necessariamente só a colônia espiritual Nosso Lar. É que André Luiz, como foi para Nosso Lar, trouxe para nós relatos de lá. Gruber, boa noite, seja bem-vindo. Então, o que a gente pensa também quando a gente fala de lar? Ari, boa noite, querido. O que nós podemos pensar sobre quando a gente fala em lar? O culto no evangelho do lar. Que coisa magnífica, né? Que coisa maravilhosa. Eu estava assistindo uma live do Lourenço outro dia, e eis que interessante, o Lourenço falou que ele passou por um problema muito sério, realmente. Ele teve um problema na vida dele muito difícil, não vou ficar relatando aqui porque embora ele já tenha falado, não compete a mim falar sobre o problema que o nosso querido passou. É um problema que inerente qualquer pessoa pode, né? Então a gente não precisa fazer colocações inoportunas. Então se o Lourenço falar, ele mesmo falar melhor do que eu ficar falando, o Lourenço passou por isso. Mas ele passou por um problema muito difícil na sua vida. E o que ajudou o nosso querido amigo Lourenço a superar essas dificuldades. Boa noite, Wilton, boa noite com Jesus.
foi exatamente o culto no Evangelho no lar. Culto no Evangelho no lar. Marcelo está dizendo aqui, lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. André Luiz, que bonito, Marcelo. Muito bonito mesmo. Então vejam que o nosso querido Lourenço, o que auxiliou bastante ele superar todas as suas dificuldades do caminho foi o culto do Evangelho no lar. E eu lembro que uma vez, nessa última live que o Lourenço estava falando, Valéria, boa noite, querida. O Lourenço estava falando uma coisa muito interessante que eu falo para vocês. Ele estava fazendo o culto no Evangelho no lar e de repente ele abriu o Evangelho e saiu o quê? Perdão das ofensas. Aí ele fala, não, isso achou estranho, né? Perdão das ofensas. Abriu novamente, perdão das ofensas. Ele tinha comprado um evangelho novo para dar de presente para alguém, foi lá, pegou na prateleira e abriu e caiu o quê? Perdão das ofensas. Então ele falou, não, realmente é para mim mesmo. Não tem falar que o livro está viciado, não tem nada disso. Então é muito importante nós fazermos o culto do evangelho no lar. E tem bastante amigos queridos, a Valéria, por exemplo, faz o culto do evangelho no lar todo domingo às 8 da manhã. Excepcionalmente, esse domingo não deu, Valéria, que deu problema, né? Mas você fez à tarde. A Flavinha faz também todo domingo, às 10 da noite, seu culto do Evangelho no lar e faz vibrações fantásticas. Eu não consigo acompanhar porque normalmente é a hora do meu Evangelho no lar aqui em casa. Mas eu tenho visto sempre depois e a gente fala que quão acolhedor é o Evangelho no lar que é feito pelas redes sociais, porque algumas pessoas não têm ideia como que se faz. Então é importante a gente lembrar desse tema tão importante como o culto do Evangelho no lar. Mas Jerônimo não está falando para nós do culto do Evangelho no lar. Ele está nos trazendo outras reflexões. E vamos ver qual é a reflexão que Jerônimo nos traz? O lar. O lar significa amor, compreensão, renúncia e perdão. Bom, para ter um lar, então, precisa ter amor, compreensão, renúncia e perdão. O João Carlos fala, o antídoto para o livro viciado é o Evangelho Espiral. João Carlos, mas também às vezes espiral sai também do mesmo jeito, viu, João Carlos? Você vai abrir, né? Ou então você vai e escolhe o número, pronto. Escolhe aquele número, faz um sorteio e aquela página que caiu, né? Então vejamos, amor. Quando a gente fala em amor, não é o amor eros, que é o amor carnal, o amor posse, e também não é ainda o amor ágape. É o amor filios, o amor do amigo, da amizade. Quão importante é isso? Então, para você ter um lar, você tem que ter amor. Um amor de companheiro, um amor de irmão, um amor de fraternidade, que são fraternos, que são os irmãos, né? Nesse sentido mais amplo da palavra fraternidade. Precisa ter compreensão. E por que compreensão? Precisamos compreender o que acontece com o nosso semelhante. Alessandra, boa noite, seja bem-vinda. O que acontece com o nosso semelhante? Por quê? Nós temos que ter compreensão, porque o que passamos, né? O outro está passando hoje, nós já passamos por aquelas experiências, ou aquilo que ele está passando, amanhã seremos nós que vamos passar por essa experiência. Temos que ter também, como ele nos fala, renúncia. Temos que renunciar muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos filhos. Quantos de nós não renunciamos? Quantas mães, sobretudo, não renunciam o prato de comida para que um filho se alimente? Quantas e quantas pessoas? Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Quantos pais e mães não fazem isso pelos seus filhos? A renúncia. E o outro item, requisito essencial do lar, que é o perdão. Um perdão que a gente fala assim, de não guardar mágoas, não guardar ressentimento, porque você está vivendo com aquele agrupamento de pessoas, entre quatro paredes, sejam entre pais, filhos, irmãos, seja entre marido, mulher e filhos. Tem que haver o perdão. Cada um de nós vai errando, vai acertando, mas na verdade nenhum de nós procura errar de propósito.
Nós estamos num processo de aprendizado. Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Nós estamos num processo de aprendizagem. Então, quando erramos, temos que ter respeito para conosco mesmo, pelos nossos erros. Temos que ter também compaixão por aquele irmão que errou, porque, na verdade, se ele está errando para conosco, amanhã seremos nós que vamos errar para com eles. E nenhum de nós é tão sábio, tão bom e tão especial que não comete erros e que não precisa ser perdoado por alguém. Então, esses requisitos são os requisitos do lar: o amor, a compreensão, a renúncia e o perdão. E o Jerônimo vai trazer uma outra reflexão para nós, dizendo que isso aí é lar, tá? O lar é amor, compreensão, renúncia e perdão. E ele vai falar de uma outra coisa que é a casa. A casa é uma outra coisa. Uma outra coisa. Para se construir uma casa, recorremos à alvenaria. A alvenaria conhecida, quais sejam pedras, tijolo, cimento, madeira, etc. Então, para fazer uma casa, é um instrumento físico. Tijolo, pedra, areia, cimento, madeira, né? Ferro, telha, tanto tijolos, né? Acho que já falei tijolo. Quantas e quantas coisas são necessárias para construir uma casa. Agora, uma casa, pura e simplesmente, não é um lar. Você tem uma casa, acabou de construir uma casa, uma linda, maravilhosa, uma mansão, vai. Como o Jerônimo comenta lá no lar, no Intimidade Espírita. Você construiu uma mansão. Só que se você fez essa casa, né, na verdade, e não tiver nenhuma pessoa morando ali, é uma casa de alvenaria. Jamais vai ser um lar. E vejam que ainda que habitem pessoas dentro desta casa, não significa ainda que ele se transforma num lar. Porque para ser um lar precisa ter amor, compreensão, renúncia e perdão. A Luciana está dizendo que lar é onde moldamos e recebemos exemplos positivos ou negativos dos primeiros anos de nossa vida. Aí está, né? Está aí a importância da família. É verdade. Tanto positivo como negativo. Porque nós recebemos dos nossos pais aquilo que eles receberam dos pais deles. E muitas vezes eles nos passam conceitos, modo de ser, de agir, de estar, que talvez não sejam de acordo com aquilo que a gente pensa. Mas é aquilo que eles receberam. Então, às vezes, eles não têm um jeito diferente de ser, um jeito talvez mais carinhoso, mais amoroso, mas é aquilo que eles receberam. Eles não receberam amor, não receberam carinho, não receberam compreensão. Então, eles vão dar, né? Vão dar muitas... Eu dei risada porque vi que o João Carlos escreveu aqui. Vão dar muitas... Aí eu perdi até o raciocínio, João Carlos. Vamos ler o seu comentário, vai. A mansão do jardineiro não era de alvenaria. Muito provavelmente já era um lar. É isso mesmo. Com certeza, a mansão que o jardineiro construiu no plano espiritual e também no material, né, João Carlos? Já era um lar. Com certeza. E então vejam como é importante a gente fazer essa reflexão. E se para fazer a construção de uma casa nós precisamos daquilo, e o que ele vai dizer? Na construção do lar, só Jesus dispõe da planta divina do Evangelho. Olha só. Para fazer uma casa, nós vamos precisar de uma planta feita por um engenheiro ou por um arquiteto. Mas, quando se fala em construir um lar, só Jesus dispõe da planta divina, que é nada mais, nada menos que o Evangelho. O Evangelho vivenciado na sua essência, sabe? O Evangelho vivenciado dentro do nosso lar, dentro da nossa residência, dentro da nossa casa. Boa noite, Ferri, seja bem-vindo. Então vejam, o Evangelho falado da boca para fora, podemos decorar de ponta a ponta, né? O que diz o Evangelho, sabermos decor e salteado, mas se a gente não vivencia o Evangelho, de forma alguma, ele vai interiorizar dentro de nós. Luciano está dizendo, o lar é espiritual, a casa é de cunho material, certo? Correto, Luciano, exatamente isso. E esse lado espiritual é feito com aqueles
com aqueles, como que eu diria, não é, com aqueles materiais, né, que são imateriais, na verdade, né, que é o amor, compreensão, renúncia e perdão. Então vejamos, para fazermos o lar, nós vamos precisar do nosso arquiteto supremo, não Deus nesse caso, né, mas o nosso Mestre Jesus, que nos traz a planta do nosso lar pelo seu Evangelho, a boa nova que ele trouxe para nós. E ele diz assim: essa edificação começa no coração e na consciência de cada um. Olha só, a edificação do lar começa no coração e na consciência de cada um. Não é trazer amor, não é trazer compreensão, não é ter a consciência. Por quê? Porque você pode pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente quando tudo que você fez naquele dia, você está tranquilo, você está sereno. Nada te cobra, nada te perturba a tua consciência. Por isso que a questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos dá uma reflexão oportuna para o nosso dia a dia, de passarmos o nosso dia limpo. Isso é muito importante. Então, olha só. Começa no coração e na consciência de cada um. É por ali que a gente tem que começar a construir o nosso lar. Desprender, né? Se libertar de pesos, de amarras, de mágoas, de ressentimentos. Tá bom. Você fala assim, Luiz, mas na verdade, eu tenho uma pessoa na minha casa que eu torço o nariz para ela, por mais que eu tente conviver, ela está sempre me azucrinando, é sempre pegando no meu pé. Como que eu posso ter amor por essa criatura? A gente já fala assim, né? Gente, se você está encarnado com ela naquela casa, naquele lar, vamos pensar assim, não é por acaso. Na reencarnação ninguém erra de endereço, nem na cidade que você nasceu, nem na família que você nasceu. Tudo bem, você pode até mudar de cidade. Você pode até, digamos, procurar outras pessoas para conviver, que não tua família. Quantas e quantas pessoas seguem um caminho diferente. Mas se essas pessoas seguiram um caminho diferente, significa que elas já cumpriram talvez a missão que ela tinha para com aquelas pessoas que lhe eram afins. Então é importante a gente fazer essa reflexão. Se você está circunscrito a um grupo familiar, não é por acaso. 2 lugares que eu costumo dizer que não ocorre acaso: no nosso renascimento numa família e também com as pessoas que vamos conviver num determinado serviço, em relação profissional. Eu posso mudar de emprego? Posso. Só que situações que acontecem talvez no seu emprego, que são recorrentes naquele dia a dia, se você mudar de emprego, se você não se transformou em relação àquelas coisas que te incomodavam, o que vai acontecer? Você vai encontrar outras pessoas que vão te colocar aquela questão à prova. Eu passei por isso. Exatamente. Eu tive essa experiência. Num local que eu trabalhava, tinha uma pessoa que era a minha diferença, modo de dizer assim, né? A minha pedrinha no sapato. Talvez eu pudesse ser um paralelepípedo no dela, né? A gente sempre fala, fulano é pedrinha no meu sapato, mas esse é um paralelepípedo no sapato do outro, né? Formado o núcleo familiar, não é tão fácil mudar de cidade. É verdade, João Carlos. Principalmente você, né, João Carlos? Você mudou de Minas, mas Minas não saiu do C, né? Neire, boa noite, seja bem-vinda. Mas é verdade, tem isso mesmo, viu? Que as pessoas têm uma certa resistência de abandonar o núcleo familiar. Isso eu estava dizendo para vocês. Então tinha essa pessoa que era a minha diferença. Aquela situação recorrente. Aí chegou uma situação que eu mudei de emprego. Fui trabalhar numa outra cidade, né? Num outro tipo de trabalho, semelhante ao meu, mas um outro tipo, né? Outro ramo de atividade. E você não encontra uma mesma pessoa, não a mesma pessoa, uma pessoa com as mesmas características, aquela mesma situação, a te azucrinar, a te pegar no teu pé. Mudei, mas a pessoa, não é que a pessoa foi junto. Aquela situação não estava resolvida comigo, né? João Carlos, você foi abduzido por São Paulo, foi por isso. E aí o que acontece?
Só foi resolver esse problema quando eu resolvi dentro de mim. E aí, o que você tem que falar? Você tem que ser grato àquelas pessoas que estavam com você numa determinada situação, que te fizeram, né, a refletir, a pensar e a mudar as atitudes. Hoje, provavelmente, eu não preciso mais passar por aquelas dificuldades, mas eu passo por outras. Eu passo por outro tipo. Quantas e quantas vezes não falo para vocês o tema da paciência que vem recorrente para mim? Por acaso? Claro que não. Não tem acaso. Tudo é uma questão natural. Quando eu conseguir resolver 90%, não vou nem falar 99%, que também é muito, do meu problema relativo à paciência, aí vão ver outras provas para eu passar. De repente fala assim, não, Luiz, você já conseguiu vencer 70% da questão relativa à paciência, tá bom? Só que não vai dar para você, o tempo não vai dar para você. Você se comprometeu a resolver 3 questões, né? Você mal conseguiu resolver a paciência. Então vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho as outras questões que você tem que trabalhar para ficar um pouco mais macio, um pouco mais fácil na outra encarnação, né? Paciência nossa, como vem, né, Lúcio? Mari, não é por acaso, né? Para uns é paciência, para Flavinha falou que é tolerância, para outros já falam que é o perdão, né? E para a gente tá na paciência, né? Paciência. Agora a gente tem que ser paciente na vida para não sermos pacientes no hospital, não só no trânsito, viu? Na vida de um modo geral. Porque se você se irrita com facilidade, você vai ter um problema. E eu lembro que uma vez, olha só essa questão da paciência, eu tive um problema no meu trabalho por uma questão muito particular. A chefia começou a exigir trabalho que não era da nossa área de atuação, começou a fazer algumas coisas e eu realmente me estressei, né? Eu realmente me estressei e naquele dia não tá, nossa, eu cheguei assim, tomei banho e comecei a sentir um aperto no peito. Comecei a sentir um aperto no peito. Falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo comigo? Aí eu peguei e fui no pronto-socorro. No pronto-socorro, passei lá, fez exames e tudo mais. Contei a situação pro médico. Ele falou assim, eu acho que, eu vou dar aqui um medicamento para você tomar, mas eu acho melhor você mudar de chefe. Bom, não é mudar de chefe, é mudar a minha reação em relação ao chefe. Eu entendi exatamente a lição, né? Entendi exatamente a lição. A Luciana está dizendo, a evolução é assim, mudamos de nível. A Francina está dizendo, somos dois, a paciência é a minha maior luta nessa reencarnação. Francine, quem de nós, né? A Luciana está dizendo, a vida nos cobra onde temos mais dificuldades. Quem nunca, né? Quem nunca perdeu a paciência, né? Que dê 3 pulinhos de raiva. Brincadeira à parte, mas é verdade, gente, é verdade. A gente tem que trabalhar, sobretudo para não nos estressarmos exageradamente. Porque muitas vezes nós fazemos tempestade em copo d'água. A vida nossa ela é simples, a gente que complica demais, gente. A gente quer a coisa do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Calma, calma. Né? Vamos com calma. Né? Vamos tentar buscar. Se você não conseguir, né, conter aquilo que você está pensando, tente conter a fala, pelo menos no primeiro momento. Né? Vamos tentar fazer isso. Né? Vamos ver o que ele fala, continua dizendo. Se essa edificação começa no coração e na consciência de cada um, por essa razão, o alicerce principal do lar chama-se caridade. O alicerce principal do lar chama-se caridade. Bom, aí eu faço caridade, né? Eu ajudo lá no centro espírita, eu distribuo cesta básica, eu participo da campanha do quilo, eu auxilio isso, eu faço bastante caridade, né? A Francine está dizendo, então está me cobrando no débito e no crédito é à vista. Francine, vamos trabalhar devagarinho, né? A grande vantagem, viu, Francine, é que é o seguinte, que Deus é soberanamente bom para conosco, que Ele permite que a gente adquire os nossos débitos no atacado, né? Aquele pacotão de dívida. E Ele fala, olha, vamos o seguinte, paga a prestação suave, vai, 60 parcelas aí, vai pagando devagarinho. Então veja como que é importante isso daqui. O alicerce principal do lar chama-se caridade. Mas de nada vale você fazer caridade fora de casa.
e não faz a caridade dentro de casa, né? Não faz mais caridade dentro de casa. Então é fácil fazer caridade lá fora. Ser bonzinho na casa espírita, todo mundo é irmão. Nossa, que pessoa calma. Que palestra maravilhosa que aquele palestrante fez. Que coisa fantástica. Nossa, fiquei impressionado. Ficou sem áudio, Marquinhos, será? Deixa eu fazer um teste aqui, vamos ver, peraí. Ser bonzinho na casa espírita. Não, para mim não tá com áudio, Marquinho. Tenta sair e entrar de novo, às vezes acontece alguma coisa assim, Marquinho. Depois vocês respondem se está sem áudio. Eu testei aqui pelo computador, tá normal. Depois vocês me falam. Estou aguardando vocês me falarem. Alguém falar que está com som ou sem som. Tá ok. Então Martelli falou, Marquinho, sai e entra de novo, deve ser isso. Então vejam, ser bonzinho na casa espírita é fácil, né? Ser bonzinho aqui na live, vixe, eu queria, fala assim, né? Eu queria ser o Aloysio 24 horas por dia. É aquilo que eu falo, né? Eu brinco aqui, né? O pessoal fala assim. Eu brinquei até outro dia, a Flavinha gostou da brincadeira, né? Falei assim, eu queria ser o cara das 10 lá. Eu queria ser 24 horas por dia, inclusive quando estou dormindo, que eu sou agora, né? Fácil, né? Nesse momento, né? Então, Luiz, você põe uma máscara para falar com a gente? Não, claro que não. Né? Eu procuro ser o mais autêntico comigo, né? Eu procuro ser o mais autêntico comigo, aquilo que eu falo para vocês, né? O João Carlos, aprendi com o Jerônimo que a maioria de nós salda os débitos com muita misericórdia divina, é verdade. Isso é verdade, né? A misericórdia divina não nos cobra todos os débitos. Isso é importante que o João Carlos colocou. Então lembrarmos que o principal alicerce do nosso lar é a caridade, mas a caridade feita dentro do lar. Não adianta ser bonzinho lá fora, ser bonzinho no trabalho, porque você pode perder o emprego, ser bonzinho na rua, ser bonzinho no trânsito. Isso tudo é importante, ser bonzinho na casa espírita. A gente tem que trazer dentro de casa pelo menos 80, 90% do que a gente é lá fora. Só que muitos de nós, o que acontece? Quando chegam em casa, né, tira a máscara e sai o ogro, né, que nem a Flavinha falou outro dia. Aí vira o ogro, né, que fica bravo, grita, xinga, faz um escarcéu. E também se irrita. Aí se irritou, o que aconteceu? Quebrou a energia, quebrou a sintonia. Então não adianta a gente fazer o evangelho no lar, aquilo que eu falo assim. O evangelho no lar é igual a um passe. Tá? Por quê? Você faz o evangelho no lar, você pega a assistência dos amigos espirituais, você faz toda aquela vibração, tudo demais. Tá? Pede para fluidificar a água. Aí chega um determinado momento, acabou de fazer o evangelho no lar, já está brigando, já está discutindo com o outro. Ou então como a pessoa às vezes faz, né? Tem uma série de rusgas, de desavenças que vai acumulando ao longo da semana. Quando chega no evangelho no lar, fala assim, abre uma coisa... A paciência. Para quem será que caiu esse daqui, hein? Nossa! Aí o outro que é impaciente, né? Que é? Vai provocar? Pera que eu acho que no evangelho é uma coisa para você. Aí não vira sexta-feira, né? Acaba virando uma bagunça completa. Não é assim. Se aquela mensagem caiu, não é para quem está lá fora. Não é para quem não está participando do evangelho. É para todos que estão participando do evangelho, inclusive a equipe espiritual. Não, lembre-se disso também. Mas para as pessoas que estão participando, se não for 90% para ela, pode ser pelo menos 5%, mas alguma coisa tem a ver com ela. E o passe que eu estava falando, de nada adianta a pessoa vai na casa espírita fazer um tratamento espiritual, tá com uma série de problemas, né, de obsessão, ou problema de síndromes, etc e tal, auxiliando também concomitante ao tratamento médico, e vai na casa espírita tomar o passe. Só que sai da casa espírita, nem atravessa a rua, já começa a fofocar, já começa a falar de alguém, falar do outro. É comum, gente, eu já vi isso na casa espírita, e às vezes até me peguei fazendo isso. Você sai do trabalho, não mediúnico, graças a Deus, que aí seria pior ainda, né? Mas você sai de um trabalho, de uma reunião de palestra, coisa e tal, de repente alguém começa a comentar, você viu lá o que fulano fez? Aí você acaba entrando na discussão, né? Gente...
Se o outro fez, você não observou, deixa quieto. Deixa só que observou. E você, se você que observou, fica para você. Não fica levando para frente, né? Então é importante trazermos esse alicerce da caridade dentro do nosso lar, né? O alicerce fundamental. E ele vai dizer para nós assim, ó: saibamos viver dentro dele, do lar, com profundo respeito uns pelos outros, e não olvidemos que a palavra cooperação tem força de lei. Cooperação, né? É isso aí, João Carlos. Vou achar uma coisa do Evangelho para você. Se a gente procurar, a gente acha, porque o Evangelho tem tudo. Tudo que você quiser achar, né? Então, essa questão da cooperação tem força de lei. Se um cooperar com o outro, eu lembro até que uma amiga minha falava uma coisa assim para os filhos, tinha 3 filhos, né? Ela colocou um bilhete assim na cozinha, em cima da pia. Usou, lavou. Eu não sei se ela conseguiu implementar, né? Se ela conseguiu implementar há muito tempo, né? Mas realmente é interessante, né? Usou, lavou, cada um que usa, lava, né? Vigiai, orai e trabalhai, o pensamento e a língua também. Verdade, Francine. Samuel, boa noite, seja bem-vindo. Samuel, depois nós vamos orar por você. O Samuel está passando por um problema de depressão e a gente vai orar por ele. E a mãe dele está desempregada, está necessitando urgentemente de um emprego. Então nós vamos orar depois tanto para o Samuel como para a mãe dele, para que eles possam, né, ser amparados pela espiritualidade. E Samuel, estava falando agora há pouco, o Evangelho no Lar é um santo remédio. Estava falando no começo da live que o Lourenço, que faz um trabalho muito bom, viu? Amigos, eu não lembro agora. Se alguém lembrar o perfil do Lourenço, me põe aqui depois para o Samuel acompanhar aquele evangelho que ele faz às 5:30 da tarde. Somos Amor, acho que é alguma coisa assim. Depois vocês puderem colocar, tá? Ele faz um trabalho muito bom, viu, Samuel? E o pessoal tem participado, tem gostado muito, auxilia bastante. E o meu conselho para você, para todos nós, quando nós... Amigos do Amor, obrigado, Mari. Amigos do Amor. Samuel, siga lá o Amigos do Amor, ele faz lives que auxilia bastante, viu? É o perfil do Lourenço. Auxilia bastante, o Lourenço é um querido do coração. E, viu, Samuel, e o Lourenço, ele estava passando por uma fase difícil, falei no começo. E o que auxiliou bastante o Lourenço passar foi exatamente, sabe o que? O Evangelho no Lar. Quando a gente faz o Evangelho no Lar, normalmente a gente faz o Evangelho no Lar uma vez por semana. Mas sabe que quando você está precisando de uma dose... Claro, Carlos, fica tranquilo, meu querido. Lembra, ó, sexta-feira o nosso querido Isaías Claro vai estar conosco, tá? Às 10 da noite, Isaías Claro falando sobre o tributo a Jerônimo Mendonça. Boa noite, Carlos, fica tranquilo. Então, Samuel, o que eu queria falar para você e para todos, não é só para você, né? Para você que especificamente. Quando a gente está, vamos supor, você tem um remédio que você tem que tomar uma vez de vez em quando você teve alguma coisa. A pessoa está com uma dor de cabeça. Então toma um remédio para dor de cabeça, resolveu o problema. Mas tem alguns remédios que você tem que tomar por um certo período, tá? Você tem que tomar por um certo período. Então, aí você tem que tomar praticamente todo dia. Vamos pensar, se a pessoa está com uma infecção, ela vai precisar tomar um quê? Um antibiótico. Rebeca, boa noite, um beijo para o nosso querido Apolo. Nosso querido Apolo. Olha, a Cláudia está dizendo também, viu, Samuel? Está passando por isso e não é fácil vencer. Cláudia, Samuel, todos que estiverem passando por alguma dificuldade, seja de ordem física, ou de ordem espiritual, ou de ordem emocional. O culto do Evangelho no Lar é aquela coisa que você pode fazer todo dia. É que eu estava falando para vocês, imagina que se você está passando, está com uma infecção, você vai no médico, ele te receita um antibiótico. O antibiótico você não toma só um dia. O médico não vai te receitar o antibiótico você tomar a cada 7 dias. Mas ele vai... deixa eu anotar aqui, minha querida, que senão eu, sem assim, aí já fica mais difícil. Deixa o nome aqui. Daniele Neumann Teixeira, Luciana
Teixeira. Luiz Henrique. Pode ir, Martielli, fica tranquila, querida. Uma boa noite para você. O Samuel Alves. Deixa eu anotar aqui. A Flavinha tem mais jeito para isso. Eu sou meio cru nessa parte aqui. Tá anotado aqui. Então, gente, o que eu estava dizendo para vocês. Quando você tem que tomar um antibiótico, o que vai acontecer? Você vai ter que tomar todo dia, tá? Vai ter que tomar todo dia, tá? Então, quando você está numa situação mais difícil, o Evangelho no Lar, procura fazer o Evangelho no Lar todo dia. Todo dia. Aquele dia da semana que você já... Obrigado, Martielli. Aquele dia que você já faz o teu Evangelho, você já mantém normalmente. Se você puder fazer sempre no mesmo horário, nos outros dias, também tranquilo. Mas é importante, né, aumentar a dose, aumentar a dose do Evangelho no Lar. E vai entrando em sintonia, 15 minutos, não precisa mais do que isso. A Flavinha faz um Evangelho maior, que é uma outra situação. Mas no Evangelho que você vai fazer alternado praticamente assim todos os dias, você pode fazer 15 minutos. Não precisa mais que isso. Entre em sintonia, pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abra ao acaso, procura também as preces que estão lá no fim do Evangelho, capítulo 28, tem diversas preces, com certeza, e ore aquela prece pensando, peça, e se mais pessoas da casa tiverem oportunidade, façam também, façam junto, auxilia. Ciência e espiritualidade andam juntos, tenha fé, vence a ansiedade e a depressão. Olha aqui a Francine está dizendo, viu? O Samuel está dizendo que faz 3 dias da semana. Samuel, no período mais difícil, aumenta a dose, tá, gente? Aumenta a dose, que é sempre importante. Eu falo assim, não podemos falar que tudo é espiritual. A gente até fala, antigamente, as pessoas falavam que depressão era frescura, né? No começo, quando surgia essa situação, isso é frescura, vai trabalhar que passa, faz isso. Gente, só as pessoas que estão passando por um processo depressivo sabem quanto é difícil. Não dá para ficar julgando. Não dá. Então, mesmo as questões, O que é a depressão hoje, se não aquela melancolia que havia no passado? Aquela melancolia, sabe? Quantos artistas, escritores sofriam de melancolia? Aquela coisa assim, ficar parado. Então, só mudou o nome, mas a depressão nada mais é que isso. Esse estado. Agora, a gente precisa buscar força dentro da gente, Dentro da gente e junto à espiritualidade superior. Quando a gente está aqui todos juntos, a gente está sempre vibrando, pensando por cada um. E isso é importante, porque aqui a gente não está sozinho. Que eu falo, eu não estou aqui sozinho. No começo, eu estava comentando até acho que no começo eu falo assim, eu estava falando com a Liz, lá do Espiritismo Ismael. Que no começo a gente parece que fica falando sozinho, Ficar meio bobo, falando sozinho para uma telinha do celular. Mas depois você vê que você não está falando sozinho. Nós temos todos vocês do outro lado e tem toda uma equipe espiritual que vai fluindo. Cláudia, tenha fé. Samuel, tenha fé. A gente vai conseguir. Todos vamos conseguir, sim. Tenhamos fé, O que o Marquinho colocou aqui que eu perdi, Marquinho? Deixa eu ver, que eu não quero mexer no celular para não... Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma passagem do Chico orientando o Evangelho no Lar, dizendo que se pode fazer todos os dias em momentos difíceis, está vendo? Então não estou sozinho. Olha só, o João Carlos dando o item, capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, um item específico para melancolia. Olha só. E o Evangelho segundo o Espiritismo, foi há mais de 150 anos. Que bom, Luciana, que bom. Porque quando a pessoa... A gente não precisa ter vergonha, viu, Cláudia, viu, Samuel, de expor aqui pra gente, porque aqui ninguém vai sair alardeando, olha, fulano tá com problema. Gente, o problema que um de hoje é de outro amanhã. Que se a gente pode vibrar, claro, você não precisa às vezes se abrir completamente, estou com dificuldade, mas vamos nos recorrer. A gente está aqui, um vibrando pelo outro.
né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante. E quando a gente ora unido, né, parece que a nossa força, a nossa fé, ela chega, ela cresce, né? A Luciana faz às segundas-feiras, 8h30. Então, olha, falo assim, importante é a gente fazer o Evangelho no Lar. Uma vez por semana, religiosamente, preferencialmente sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Viu? E os outros dias, se você não conseguir fazer no mesmo dia, no mesmo horário, faça no horário que você consiga. Tá? Porque às vezes a pessoa faz no horário, vamos supor, no sábado, no domingo que ela não trabalha, né? Então, vai ficando assim. E aí ele vai finalizar dizendo, ó, por essa razão, temos no mundo milhões e milhões de casas e muito poucos lares, tá? Nós temos milhões e milhões de casas, né? Mari, tenta fazer um pouco mais, viu? Tenta fazer um pouco mais. Julie, boa noite, seja bem-vinda. Principalmente, se você não vou falar também, ficar uma coisa assim, no momento mais difícil, ó, vamos fazer o Evangelho no Lar? Tá? Se vocês estão fazendo 2 vezes, tenta aumentar mais uma vez, mais um dia, entende? Além daqueles que você deve fazer junto com a Flavinha, né, tudo mais. Procura fazer mais um dia, né? Tenta fazer mais um dia, que é sempre bom. A gente que fala assim, ó, água, né, e Evangelho no Lar nunca é demais, tá? Água, claro, né, você não vai tomar 50 litros d'água num dia, não é assim. Não é desse jeito, né? Mas a gente fala que água e Evangelho no Lar nunca é demais. E, sobretudo, tomarmos muitas vezes, né? Nossos queridos amigos que fazem parte do meu time, a água da paciência, que é muito importante, a água da paciência que é fundamental para a gente se colocar, né? Para a gente parar, refletir, né? Aqueles que não sabem que a água da paciência é assim, né? A pessoa vai te falar uma coisa, você tá doido para responder, você pega a água aqui, né? Uhum. Deixa eu engolir, senão não vou conseguir falar. E você fica segurando. Você fica segurando até a vontade de responder passar. Até, é verdade, a Luciana, comecei há pouco tempo, mas é maravilhoso. Exatamente, Luciana. Podendo, claro, né? Podendo fazer, melhor. Mas se não puder fazer, faça uma vez por semana, né? Julie, faz isso, né? Mas cuidado para não engasgar, né? Você vai dar risada e engasga, aí vira, aí fica complicado, né? Porque a gente acaba engasgando às vezes até com saliva quando fala demais, né? Sai aquele rolo, né? Então, põe um pouco d'água, né? Não precisa encher a boca por cá, daquele jeito que eu fiquei, né? Porque aí senão você vai acabar engasgando, vai cuspir fora a água e vai ficar um rolo danado. Aí você vai jogar água na cara da pessoa, ficou pior do que se você tivesse raspado. Ó, Ana, andar com uma garrafinha é muito bom, tá? Eu acho que tem que, sobretudo nessa época, né, que a gente tá passando com muita seca, a gente tem que andar com uma garrafinha d'água mesmo e lembrar, né, de usar a água da paciência. Só vai falar depois que passar, né? A Francine vai virar uma água viva. Mas você vê como é interessante? É bom, né? Mas aí quando você tiver que tomar água, lembra da água da paciência. Isso aí é muito bom. Até fiz uma repostagem, acho que foi a Natália ou o Carlos que fizeram uma postagem da água paciência e eu repostei. Então, ó, tá lá no perfil Somos Espírita. Pesquisem lá depois, e usem aquilo como para reflexão. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos fazer nossas preces para aquelas pessoas que nos pediram, né? Eu vou pedir também para a Luísa Marques, que é filha da Ana, para a Cláudia, para o Samuel e para o Samuel Alves dos Santos, que vai passar por essa cirurgia, né? Para a mãe do Samuel também. Tome-lhe água, né? E também para os parentes que a Martielli colocou para nós aqui. Então vamos lá, né? E lembrando que o João Carlos, repetindo, capítulo 5º do Evangelho, tem um específico da melancolia, tá? Tem que levar água no banheiro junto, leva onde for, vai levando a água. A água da paciência faz bem. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, né? Que é isso que é importante agora, nesse momento.
E assim, queridos amigos, vamos acerenar os nossos ânimos. Aqueles que se sentirem confortáveis, fechem os olhos, tome uma inspiração profunda e conforme vai sentindo o ar saindo pela sua boca, pelo seu nariz, vai relaxando os ombros, vai deixando que essa melodia invada os seus ouvidos, vibrando até o nosso coração, numa suavidade que nos remete às esferas de luzes. Esta música, esta melodia, em homenagem à nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a Mãe do Mestre Jesus, a quem rogamos que possa interceder junto a Ele pelas nossas preces, pelas nossas rogativas. E vamos dizendo a Ele: Mestre, aqui nos encontramos, rogando o seu amparo, a sua proteção para cada um de nós. Auxilia-nos a vencer as dificuldades do caminho, a superarmos as dores, a superarmos as nossas mágoas, ressentimentos, a vencermos as nossas lutas diárias, que aparentemente normais, mas que nos trazem situações de desconforto. Encontramos muitos corações queridos necessitados do seu amparo espiritual, Mestre. Queremos pedir nesta noite pela Cláudia Aparecida Trupel, também pelo nosso querido Samuel, que estão passando por problemas de depressão. Rogar para a mãe do Samuel que a espiritualidade possa permitir que logo ela consiga um emprego necessário para o seu sustento, para o seu ganha-pão. Vibrarmos também neste momento para Samuel Alves dos Santos, que quinta-feira vai passar por um procedimento cirúrgico no cérebro. Que a equipe médica espiritual possa amparar os médicos da terra no procedimento que ele vai fazer. Rogamos também pela Daniele Teixeira, Luciana Teixeira e para Luiz Henrique, que desencarnado, que eles possam receber as energias da espiritualidade superior. Dê a cada um deles o refazimento necessário. Lembramos também neste momento de Luísa Marques, a filha da nossa querida Ana, para que a espiritualidade, seu anjo de guarda, seu protetor querido, possa estar junto a ela, auxiliando nesta fase, que ela possa ser amparada, que ela possa ser socorrida também. E por cada um de nós, Mestre, eternos pedintes que somos, rogamos que derrame suas bênçãos sobre nós, sobre os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Queremos pedir também que essas energias envolvam todo o nosso lar, envolva também o lar das pessoas que trazemos em nossos pensamentos, em nosso coração, e lembrarmos dos desamparados da sorte, dos velhinhos, dos asilos, dos órfãos, nos presidiários, no sem-teto, naqueles que estão internados nos hospitais, nas casas de saúde, aqueles também que estão partindo para o plano espiritual. Ore por eles, Mestre. Queremos pedir em especial nesta noite pelos nossos irmãos no Afeganistão, que estão passando por provações difíceis. São irmãos nossos, embora do outro lado do mundo. São irmãos nossos que merecem todo o nosso amor, as nossas vibrações, rogando, Mestre, que possa colocar a sua mão na humanidade terrena,
Ampare quantos estão sofrendo desnecessariamente por desmandos, por posições, por posturas que não nos compete julgar, Mestre, mas coloque sua mão. Ampare esses corações aflitos. Rogamos ainda a equipe médica espiritual do Dr. Bezerra de Menezes que possa fluidificar essas águas, colocando o remédio, o lenitivo, de acordo com a necessidade de cada um. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, por cada um de vocês, corações queridos que estão sempre conosco neste momento, neste horário. E também a Jerônimo Mendonça que nos trouxe esta preciosa lição. Encerramos com a prece que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço uma vez mais a cada um de vocês que estiveram conosco neste momento, nessas reflexões, e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.